Fala, meu querido aluno! Seja muito bem-vindo a mais uma aula e hoje a gente vai falar das funções no CSS. Na última aula eu falei sobre algumas maneiras de aplicar as cores e nessa aula eu vou explicar o que é o código RGB, Hexa e RGBA, que a gente conheceu na aula passada. Primeiro, deixa eu te explicar por que se chama RGB. Essas três letras são as iniciais das palavras Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul em inglês. RGB é uma técnica que combina apenas essas três cores para atingir qualquer outra cor. Para você entender, eu vou entrar aqui no Qualifica Dev, no dicionário do programador e vou pesquisar por cor. Aqui tem um artigo bem legal para você dar uma lida e aqui embaixo eu tenho o controle de cores. Bom, antes da gente falar de CSS, deixa eu te explicar sobre o RGB e a fusão das cores. Aqui nesse círculo está preto porque por enquanto eu não coloquei nenhuma cor, mas eu vou adicionar um pouco de vermelho, coloquei metade de vermelho, veja que ele ficou aqui em 135 e já deu uma cor mais avermelhada. Se eu completar aqui, veja que o meu código de cor vai de 0 até 255, é o limite das cores. Então perceba que para fazer o vermelho eu coloquei uma intensidade de 255. Por isso, aqui no meu código RGB, o primeiro número é 255. Significa que eu estou usando 255 de vermelho. Agora, eu vou colocar um pouco de azul. Perceba que eu coloquei metade aqui do azul e a combinação de 255 vermelho com 130 azul dá essa cor meio rosada que vocês estão vendo aqui. E daqui para frente, sempre que você olhar um código RGB, você vai entender que esse primeiro número é porque tem 255 de vermelho, 0 de verde e 130 de azul. E olha só que interessante, a gente viu que a ausência de cores, se eu não colocar nenhuma cor, fica tudo como 0 e a cor é preto. Se eu fizer o ao contrário, se eu colocar a intensidade de todas as cores ao máximo, ou seja, tudo em 255, o resultado é branco. O RGB ele se assemelha um pouco à fusão de cores das tintas, mas nem tudo vai ser igual, beleza? Então a gente já vê essa grande diferença aí, porque se você juntar uma tinta vermelha com verde e azul, não vai dar branco. Agora que você entendeu que RGB é a técnica usada para fundir as três cores para gerar qualquer outra cor, vamos falar de CSS. Eu estou com meu Visual Studio Code aberto aqui e eu vou escrever um H1 aqui, que vai se chamar título da página. Ele já apareceu aqui para mim no meu navegador. Como a gente já aprendeu, o CSS fica dentro da tag Style e aqui dentro a gente vai estilizar a tag H1, beleza? Ah, e lembrando, percebam, olha aqui, quando eu aperto Enter, o Visual Studio Code automaticamente joga esse caractere aqui nessa posição que ele está. Perceba que ele não jogou para cá e nem para cá. Isso porque a gente precisa manter uma estrutura organizada no nosso código. Então tente sempre manter essa estrutura organizada. Por mais que o HTML e CSS ignore todos os espaços, vamos evitar de fazer coisas desse tipo, beleza? Voltei tudo ao normal e eu vou colocar um background color de purple, que é um roxo bem escuro. Como a gente viu, para mudar a cor do texto, a gente usa o atributo color. E eu vou colocar um white, que é o branco. Atualizei a tela e já temos aqui a primeira maneira de usar a cor que a gente já tinha aprendido anteriormente. Agora, bora fazer usando o RGB que a gente acabou de aprender. Então aqui no código eu vou dar um RGB e eu vou abrir parênteses. Aqui no CSS temos várias funções, como por exemplo a gente vai aprender depois a função de calc, que serve para calcular um tamanho. Nós também temos a função de translate. Então perceba que nós podemos dar um atributo dessa maneira, como a gente sempre colocou, e dessa outra maneira, que é uma função. E a função sempre vai ter esses parênteses, beleza? Então sempre que você vê um atributo que tem esses parênteses no CSS, é porque isso aqui é uma função. Muito provavelmente essa função ela faz um cálculo. E o cálculo que essa função aqui, RGB, faz é justamente receber a quantidade de cor que vai ser aplicada aqui no nosso texto. Então, o primeiro valor é o R, ou seja, é o red, do inglês é vermelho. Então eu vou colocar o valor total, 255. Agora eu vou colocar o valor do G, ou seja, a quantidade de green, de verde, que a minha cor deve ter. Eu não vou colocar verde, então eu vou colocar como 0. Perceba que eu estou separando aqui por vírgula, beleza? E agora eu vou colocar a quantidade de blue, ou seja, de azul. Eu também quero como 0. Ou seja, eu só coloquei vermelho e o Visual Studio Code já até identificou que eu estou falando da cor vermelha. Beleza? Salvei aqui, atualizei a tela aqui e veja que o vermelho já funcionou. Agora vamos fazer uma coisa mais diferente aqui.
eu vou mudar de cor, ele já atualizou aqui para mim e já atualizou aqui na minha tela também. Agora que nós aprendemos a utilizar a função RGB, vamos usar a função RGBA. Pessoal, essas funções que eu estou escrevendo aqui, RGB e RGBA, são do HTML, beleza? Se você errar algum texto aqui, por exemplo, colocar um RGT, veja que ele não funciona. Tem que ser RGB. E se você quiser usar a transparência, você coloca em RGBA, tá bom? O A aqui é de alfa, que significa a nossa transparência. E quando a gente está usando o RGBA, perceba que ele funciona se eu digitar só isso aqui, mas eu tenho a opção aqui de passar uma transparência. E esse valor que eu posso passar aqui, ele vai de 0 a 1, beleza? Pode ser qualquer valor de 0 a 1, por exemplo, 0.1. Isso seria 10%. Veja que o meu texto só tem 10% de transparência. Agora ele tem 50% de transparência. E agora ele tem 70% de transparência, beleza? Nada me impede de colocar aqui como 1, que ele vai ter a transparência 100%, ou deixar aqui sem nada, que ele também vai ter a transparência de 100%, beleza? Agora que você já entendeu 100% como funciona o RGB e o RGBA, deixa eu te explicar sobre os códigos hexadecimais. Os códigos hexadecimais nada mais são do que o próprio RGB, só que em hexadecimal. Por exemplo, aqui embaixo eu vou colocar um botão enviar. Veja que ele já está funcionando aqui e eu vou estilizar ele aqui também. Então já abri aqui a tag de estilização e eu vou colocar um background color nele. Bom, eu vou colocar o background color vermelho, só que em hexadecimal, que tem o mesmo valor de colocar no RGB. Não tem importância qual que você vai utilizar, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o hexadecimal sempre vai começar com o jogo da velha. Então sempre que você vê um jogo da velha seguido de 6 números assim, pode ter certeza que isso é uma cor em hexadecimal, beleza? Então, background color, o jogo da velha. E agora a gente vai dizer justamente o RGB da cor, só que em hexadecimal. Para fazer o vermelho, a gente usou esse RGB aqui. Eu posso vir aqui no meu Google e pesquisar sobre converter para hexadecimal. Eu vou entrar nesse primeiro site aqui. Poderia ser qualquer site. E agora a gente vai converter esse RGB aqui para hexadecimal. Vamos começar aqui pelo R, ou seja, o Red, que vai ser 255. Eu vou converter aqui. Veja que ele me deu o resultado de FF. Então, em hexadecimal, FF significa 255, beleza? Vou voltar aqui e vou colocar FF, ou seja, o red dessa cor significa 255. Agora eu vou converter o 0, vou colocar aqui 0, ele já converteu aqui para mim e ele me trouxe o valor 0. Aqui no hexadecimal, obrigatoriamente o valor tem que ter 2 caracteres, então eu coloco 00 aqui. Como eu também tenho 0 de verde, eu posso repetir 00 aqui na frente. E veja que a gente já conseguiu transformar esse RGB aqui em hexadecimal. Se a gente voltar aqui no nosso site, veja que o background color já funcionou no nosso botão, beleza? E só para falar que a gente aprendeu, agora eu vou tirar esse FF aqui da frente e vou colocar aqui na frente. Agora nós fomos dizendo que eu tenho dos 255 de blue, veja que ficou em azul. E se eu colocar ele aqui no meio, eu vou estar falando que eu tenho 255 de verde. Então perceba que ficou verde, beleza? Então era isso que eu queria te explicar sobre as funções e a estrutura do RGB e o RGBA, para você não ficar confuso sobre por que esse atributo recebeu parêntese, tem vírgula e um monte de número aqui dentro. Então agora você já sabe disso tudo, beleza? Espero que você tenha curtido e nos vemos na próxima aula. Valeu!